Boa tarde, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje, dia 12 de abril, domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para quem é de Páscoa, bom domingo para quem é de domingo, não é? E oi, Mônica, oi, Patrícia. Então, eu me propus no dia 21 de março a conversar com vocês 30 minutinhos todos os dias às 15 horas enquanto a quarentena durasse. E isso não muda porque é Páscoa, não é? O que pode mudar é ter um pouco mais de chocolate em casa, né? Eu não tenho, não. Não tem mais chocolate em casa, o coelho não passou por aqui. Mas isso é bom porque eu tô fazendo menos exercício, eu vou engordar mais, então, né, vamos deixar assim. Mas enfim, tem muito domingo para curtir a Páscoa. Obrigada, Mônica, Páscoa para você também. Oi, Luciana. Eu imaginei que hoje eu ia gravar e alguém assistir depois. Fico feliz que vocês estejam entrando, estejam chegando por aí, não é? Mas hoje é mais um dia de quarentena pra gente, né? Então, eu realmente não tenho a sensação de que é um domingo feriado ou emendão de feriado, porque a gente tá no emendão aqui há muito tempo, né? Aqui dentro de casa, no emendão eterno. Então, eu queria começar essa meia hora respondendo parcialmente uma pergunta da Gabriela Pastorini ontem, que eu, na verdade, na hora que ela perguntou, já estava no final da live e eu acho que eu entendi errado. Se bem que taurina e contrabaixista são duas coisas que nunca entendem errado e nunca erram, né? Aquela que contrabaixista não erra, inverte o acorde. Então, taurino também não erra, se engana. Então, não entendi direito a pergunta, não, bobagem. Eu respondi errado para ela mesma. Ela me perguntou se eu podia falar de tipos de pesquisa. E eu imediatamente disse, bom, como assim tipos de pesquisa? E ela me disse, não, me fala sobre pesquisas, estudos, como é que ela falou? Deixa eu ver se eu acho aqui exatamente como ela falou, para eu não falar bobagem de novo. Ela disse assim, não, você podia abordar aqui estudos, para variar, né? Ele nunca entra onde quero lá no passado. Enfim, ela falou algo sobre estudo controle, estudo transdimensional, transversal, estudos de corte. Eu falei, mas espera um pouco, isso não é tipo de pesquisa. E, na verdade, gente, o que acontece? Eu lido muito com o termo técnico. Então, tipos de pesquisa é uma coisa, métodos aplicados no seu projeto de pesquisa são outras coisas. Então, só que popularmente as pessoas falam tipo de pesquisa quando elas querem dizer uma aplicação metodológica diferente. Como nós estamos falando em projetos de pesquisa o tempo todo, sobretudo para alunos de graduação e quem está na transição aí, graduação, mestrado, quando a gente diz tipos de pesquisa, a gente não se refere a método. A gente diz tipo de pesquisa, eu estou fazendo uma pesquisa. Quer dizer, claro, em última instância vai se remeter ao método, mas eu estou falando basicamente em dois grandes parâmetros. Pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, ou melhor, como eu prefiro dizer, uma pesquisa teórico-referencial, de cunho teórico-reflexivo, que significa quem vai trabalhar sou eu, com o meu orientador e o material. Não implica em nenhum terceiro. Oi, Regina, Wendenberg, Indira. Não implica em nenhuma outra pessoa que não seja eu e o meu orientador. Nenhum material que não esteja ao meu alcance, que não esteja publicado, ou fisicamente ou online. Não importa que tipo de fonte, escrita, sonora. Isso é pesquisa teórico-reflexiva.
Se eu vou para pesquisa, e geralmente conceitual, né, de cunho conceitual, se eu vou para pesquisas aplicativas, a grande tendência é que eu tenha que abrir a parte teórica da minha pesquisa em uma parte de pesquisa de campo. Quando eu entro em pesquisa de campo, eu tenho uma lista muito grande de possibilidades metodológicas. E é aí que entra a pergunta da Gabriela. Quando ela diz que fale sobre tipos de pesquisa, ela na verdade está me pedindo para falar de métodos. Tá? É da parte do seu projeto que implica na metodologia. E aí nós podemos ficar falando por várias quarentenas a respeito disso, porque não acaba nunca. Basicamente, eu queria só esclarecer isso e dizer para a Gabriela, depois se ela assistir isso daqui, ou se ela entrar, e para todo mundo que estava acompanhando aí ao vivo, ou que está assistindo depois, que eu vou começar assim, fazer intercalar aí os assuntos que aparecem com metodologias aplicáveis em pesquisa de campo. E aí, claro, entra assim estudos de caso, quando é caso controle, quando é estudo de código, quando é transdimensional. Aí são tudo, oi Edmundo, boa tarde, Feliz Páscoa, Regis. Então, é só para esclarecer. Então, o tipo de pesquisa teórico, reflexivo ou aplicativo. A gente falou isso lá no comecinho das nossas conversas. Então, eu vou responder a pergunta da Gabriela ao longo dos próximos dias, aí a gente fala sobre método. Hoje, eu quero falar para vocês um pouquinho, achei que era melhor, né, considerando que estamos aí no Domingão de Páscoa, falar de uma coisa um pouco mais leve que método, né? Os métodos implicam da gente entrar em uns conceitos teóricos mais elaborados e não queria cansar vocês hoje. Então eu escolhi falar dos elementos da performance musical. A gente pincelou um pouquinho isso. Oi, Dan Ramos. Feliz Páscoa. Queria mesmo te chamar. Depois eu quero falar com você, quero que você me ajude a falar de um assunto aqui na semana que vem. Quem sabe eu te chamo aqui online para você me dar uma assessoria numa questão quantitativa, que eu sei que você é muito bom nesse negócio. Aí a gente conversa depois, tá? Então hoje eu queria falar dos elementos da performance musical, que são... É uma pesquisa que eu publiquei pela primeira vez em 2005, num livro que depois foi revisado e publicado novamente em 2015. Em 2015, obrigado, Dan. Em 2015, esse meu texto sofreu um pequeno ajuste de conceito, mas que eu prefiro, se você tiver que usar o de 2015, porque ele de fato tem um ajuste importante no conceito do que é performance mesmo. Nós estamos falando de uma complexidade de coisas que acontecem no momento em que você se expõe ao público, ou que você tem você tem a pretensão, ou você tem a intenção de que aquilo que você está fazendo seja visto por outros. Exemplo clássico, quando você liga a câmera. Você está fazendo uma performance porque alguém vai assistir aquilo. Você não está fazendo só para você. Assim, mas eu estou assistindo, estou gravando para eu assistir. Bom, você vai assistir a sua performance. Né? É um tipo de performance que você está fazendo para você mesmo. Então, sempre que você tem a expectativa de que aquilo vai ser visto por alguém, dentro do meu conceito, você já está em situação de performance. Basicamente, tem essa pequena alteração na definição, e eu atualizo termos, como lá em 2005 eu chamava do conjunto de musculatura, tendões, nervos, ossos, tudo isso chamava de... Nossa, esqueci como é que eu chamava. Chamava de outra coisa. Hoje em dia a gente chama de músculo esquelético. Eu acho que chamava de fisiologia. A gente não chama de aspecto fisiológico mais há muito tempo.
Então, como estava muito antigo, em 2015 eu atualizei, ao invés de aspecto fisiológico, aspecto músculo-esquelético, porque é a relação de músculo-esquelética que a gente discute quando está falando sobre, cientificamente, sobre movimentos do corpo. Esse quadro que eu coloquei aí para vocês faz parte do artigo. Comumente, as pessoas eu costumo ver em trabalhos que eu vou revisar, ou que eu estou em banca e que citam o meu trabalho, chamando esse quadro de elementos da performance musical. Cuidado, os elementos são só 6 que eu elenquei e defini. Nesse capítulo do livro, eu defino cada um dos 6 elementos e deixo muito claro que não é uma visão cartesiana. Obviamente, você não pode pegar a performance e dividir em 6 partes. A performance é uma coisa só. O que a gente faz é reconhecer que existem esses 6 aspectos e que eles acontecem todos ao mesmo tempo, quando você está em palco. Eu tenho conhecimento do conteúdo musical, e isso é tudo do conteúdo musical. O conhecimento de estilo, de gênero, da partitura que você está utilizando, do domínio técnico do seu instrumento, quanto à musicalidade, tudo que é música está no conteúdo musical. Os aspectos técnicos não é técnica de execução do instrumento, são os aspectos técnicos da performance, que significa: tem luz suficiente? Tem estante? O meu enquadramento, a minha posição com relação com quem eu estou tocando? Eu tenho visão? Eu não tenho? Eu resolvi os problemas técnicos de performance, não de execução do meu instrumento. A performance depende de eu ter condições técnicas de executá-la. Do mesmo jeito que executar o meu instrumento também. Mas executar o instrumento é parte de conteúdo musical, na minha concepção. E a palavra técnica, quando eu falo no conceito maior, aqui ela é usada para condições técnicas de eu estar me expondo em performance. Como foi a minha live 2 dias atrás, aqui eu tinha condições técnicas precárias e tive que resolver uma série de questões técnicas para que a minha performance pudesse acontecer. E que, independentemente disso, eu tive que resolver muitas questões técnicas no meu instrumento para poder tocar. É outro departamento. Eu falo de aspecto músculo-esquelético, que eu já pincelei aqui, aspectos psicológicos, toda a minha condição, né, como ser humano, né, a minha condição emocional, a minha condição, a minha concepção, autoconcepção de instrumentista, de pessoa, de artista, entra nos conceitos psicológicos. Aspectos neurológicos estão muito mais presentes do que a gente imagina, porque os comandos do cérebro ditam o que é possível e o que não é possível. Se eu faço uma leitura, se eu identifico aquela leitura, eu tenho uma série de conexões neuronais que me fazem estar... O conceito de cestina barroca. Fala pra mim, lembra, Edmundo, eu não domino. O que é a cestina barroca? Onde eu acho esse material que a senhora está falando? Não, eu não estou falando em dividir a performance. Depois, você entrou depois, Fabinho, depois você ouve lá do começo, tá? E depois você entra no Face, que eu postei aí a referência que eu estou usando. Então, os aspectos neurológicos que estão presentes. Edmundo, quando você puder me dar sempre se relacionava a sexto. Tá? Edmundo, eu quero te convidar também para entrar comigo aqui na semana que vem, um dos dias, para ajudar a esclarecer algumas coisas aqui. Depois eu vou conversar com você,
tá? A semana que vem eu quero trazer convidados para dividir um pouquinho essa meia hora comigo, tá bom? E por fim, então, a musicalidade e a expressividade, que eu acho que foi o elemento mais complicado de descrever neste capítulo que eu escrevi, porque eu me dei conta de que eu não tenho como falar de musicalidade e expressividade sem falar dos 5 aspectos anteriores também, porque eu só posso falar de expressividade e musicalidade se eu estiver considerando a performance como um todo. Não dá para considerar isoladamente. Agora, então por que estão elencados em 6 se a gente não pode dividir? Porque esses 6 aspectos interagem simultaneamente. Não é uma divisão que eu pego uma fatia de bolo e vou sair com ela comendo por aí. Aí, minha performance só tem 5 partes, a 6ª eu tirei. Não existe isso. O que existe é eu focar em um desses aspectos em um determinado momento, sem ignorar, contudo, que os outros estão acontecendo também, mesmo que eu não esteja olhando para eles naquele momento. Ou seja, eu não posso pesquisar tudo ao mesmo tempo, mas eu não posso também pesquisar um aspecto ignorando que os outros existem. Por isso não é simples pesquisar performance musical. Por isso, se você não é performer, instrumentista, cantor ou regente, você passa a ser um teórico da música. Então você é um musicólogo, um etnomusicólogo, um educador, não performer. Então você está falando teoricamente sobre aquilo. O que te capacita a discutir a performance é o fato de você fazer performance. De outro lado, é uma visão teórica, que pode ou não, claro, pode ser uma visão muito considerável, como muitos teóricos escreveram sobre performance, mas, sobretudo, os teóricos do período barroco, que eram também performers, certo, Edmundo? Todos tocavam também. Então, o que te dá a autoridade de discutir o processo de performance é justamente o fato de você ter a prática e a experiência de fazê-lo. E isso já esteve junto na nossa história pregressa, muito, mas infinitamente mais do que está hoje. Hoje a gente tem instrumentistas brilhantes que não são teóricos, que não pesquisam, que não escrevem. E a gente tem teóricos incríveis que não tocam. Não quer dizer que todos estão desautorizados a falar ou que eles falam não nos interessa. Agora, isso, o que valida em primeiro lugar a minha possibilidade de falar de um aspecto de pesquisa no contrabaixo, por exemplo, como eu exemplifiquei para vocês no outro dia, da escolha de dedilhado, locais em que o som brilha mais ou brilha menos, é o fato de eu poder de fato fazer isso. Ou eu estaria associada a alguém que tivesse a capacidade de fazer, o que aconteceu muito no começo do século XX. O instrumentista, quando era convidado a participar de uma pesquisa, era convidado a fazer execuções. Não era convidado da parte reflexiva da pesquisa, só da parte experimental. Olha, agora você vai tocar de tal jeito, agora você vai tocar de outro jeito. Aí o expert lá estava analisando os sons e discutindo. O instrumentista era o convidado meio rato de laboratório, para ir lá e executar coisas porque precisasse do registro de quem sabe fazer. Então a gente passou desse estágio na segunda metade do século XX, mais precisamente no quarto do século XX, o instrumentista passou, definitivamente o pesquisador de performance musical assumiu esse lado. Ele é capaz de discutir o que ele mesmo faz. Não é? Deixa eu ver. Estou olhando aqui se tem alguma... Opa, desculpa, acenei aqui para Claudinha. Oi, Claudinha. Estava tentando girar aqui e acabei acenando, mas oi, tudo bem. Então, esse quadro que eu coloquei aí
ele sintetiza esses 6 elementos, que eu peço, por favor, se você não conhece o texto, que vá lá conhecê-lo, porque está bem explicado o que são as 6 coisas. Antes de apresentar esse quadro também, esse quadro vem mais por final do capítulo mesmo, porque tem uma série de coisas antes. Esse quadro sintetiza os elementos da performance musical. Embaixo deles tem um outro conceito muito importante, que diz assim: figuras de interferência, positivas e negativas. Figuras de interferência não pode, em hipótese alguma, ser traduzida por interferência. Porque se pudesse, eu não teria escrito figuras de interferência, eu teria escrito interferência. No meu conceito, figuras de interferência significam que alguma coisa interfere, não é... E essa coisa, essa mesma coisa que interfere, ela pode ser positiva ou negativa, ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então ela é uma figura que representa alguma coisa, ela não é a coisa. Por isso, eu discuto também o conceito de figuras de interferência e mostro para vocês como eu cheguei a esse conceito. Agora não dá tempo de explicar tudo, mas tem lá no livro. Por que figuras? Porque as figuras, elas representam uma coisa, elas não o são. E um exemplo, o fato, que é um exemplo que, se eu não me engano, está no texto, o fato de você ter uma performance muitíssimo importante, você está extremamente apreensivo e você quer daquela melhor coisa, um grande concerto, e você olha lá da coxia e vê na primeira fila a pessoa que você mais ama. Isso é bom? Não sei. Pode ser maravilhoso, porque o fato daquela pessoa estar ali, fala, que maravilha, eu vou poder tocar para aquela pessoa, eu vou me concentrar nela, porque é tudo que eu queria na vida. Eu toco para ela e tocar para essa pessoa é tudo de bom na minha vida. Ou essa pessoa está lá falando, meu Deus, essa pessoa está na primeira fila, eu não vou conseguir tocar com calma se essa pessoa estiver na primeira fila, porque essa pessoa, eu vou saber que eu quero agradá-la e eu não sei se eu vou conseguir, eu preferia que ela não estivesse ali, você entra em pânico porque essa pessoa está na primeira fila. Então a presença de alguém pode representar uma figura de interferência que pode ser positiva ou pode ser negativa. É o seu estado, é a sua preparação ou a sua condição, aí no caso psicológica principalmente, que vai determinar se determinada figura de interferência representa algo positivo ou negativo. E o fato de ser negativo também não significa que a sua performance será ruim, porque isso vai depender de como é que você se preparou para lidar com uma figura de interferência, positiva ou negativa. Porque a positividade pode ser tal que te deixe num estado eufórico que te faça se desconcentrar de excesso de euforia. Quem nunca? Não é? Você entra no já ganhei e aí não vai. Não é? A coisa para. Não sei porque as minhas mensagens param de subir aqui. Deixa eu olhar no computador. Outro dia estavam me perguntando um monte de coisa, eu não vi nada. Porque as mensaginhas não apareciam. Deixa eu ver aqui se os comentários aparecem ou não. Então, para quem entrou depois, Feliz Páscoa. Vamos... 9 comentários, deixa eu ver aqui. Então, e essa ai, cadê a imagem, gente? A imagem só eu tô falando. Tá. Então, Fábio, já respondi a sua pergunta. Na postagem que eu fiz antes de começar a live, tem a referência do livro que tem o capítulo que eu estou falando. Tá? Então, eu estou concentrada na figura, para vocês saberem. Eu estou olhando para a figura que eu postei para vocês. Então, eu tenho aí o conceito de interferência que foi apresentado, agora eu resumi para vocês. E aí tem 3 momentos. Eu lido com
organização da performance musical, que é muito comum na área de cognição, mas que eu resolvi utilizar uma aplicação feita pelo Alga Gabrielsson, que é um pesquisador suíço ou sueco. Agora me peguei, não me lembro. Eu acho que ele é sueco. Edmundo, há hoje uma corrente que discute o conceito de performability nos Estados Unidos? Não ouvi falar, mas eu vou dar uma olhada, Edmundo, para poder conversar com você. Então, só para concluir aqui, o que eu proponho? Eu pego o mesmo conceito do Al Gabrielsson, que ele então organiza um ontológico dele de 2003, se eu não me engano, onde ele divide a performance em 3 grandes momentos: a preparação, a realização e a avaliação. Então nós estamos sempre num movimento circular, lembra? Triângulo significa circularidade. Eu preparo para realizar. Após a realização, eu avalio para poder preparar de novo. E essa é a nossa vida. Não é? Se eu estou preparando, eu estou preparando com base numa análise anterior que eu fiz da performance anterior. Seja da mesma obra ou não, depende do que eu estiver avaliando. Então eu estou sempre nesse círculo. Se eu estou preparando, eu estou usando o que eu tive a avaliação da minha experiência anterior para preparar a próxima. Eu realizo sueco, obrigado Dan, né? Foi orientador do Patrick Juslin, exatamente, né? Alf Gabrielsson é sueco. Então essa ideia de 3 momentos no movimento circular está aqui. Então tem muitas coisas que podem ser avaliadas com relação ao momento de preparação da performance. Muitas coisas podem ser estudadas no momento de realização da performance. E muitas coisas podem ser estudadas no momento de avaliação da performance, que significa uma preparação da preparação também, né? No momento em que eu avalio, eu começo a determinar como é que eu vou me preparar para realizar, e daí eu vou analisar o que aconteceu para me preparar de novo, e assim a gente vai até aposentar o que não acontece. Não acontecia por prazer, agora não acontecerá de fato. Então, né, o negócio é circular para sempre. E o que eu proponho aqui, finalmente, ao final do meu capítulo, é uma forma de aplicar os elementos da performance musical em pesquisa em performance, né? Edmundo, certamente é o que você aponta já, são os imprevistos que não se controla durante uma performance pública. Ah, tá. Mas eu vou verificar assim para poder até saber onde isso cruza exatamente com o que eu estou falando, né? Com o conceito de elementos. Agora, esse quadro não é o conceito de elementos da performance, é a aplicação desses elementos na pesquisa. A minha intenção foi dar para os performers ideias de como é que eles podiam buscar o que pesquisar, que é uma pergunta que eu ouço com muita frequência. O que eu posso pesquisar? Bom, vou lembrar para quem entrou depois, para quem começou, nós estamos 20 e poucos dias fazendo esse bate-papo todos os dias, desde o dia 21 de março. Então, lá nas gravações anteriores, tem uma delas em particular em que a gente discute a escolha do tema. Continua sendo obrigatório. Nessa escolha do tema, esse quadrinho aqui da aplicação pode ser utilizado com bastante propriedade. Ou seja, eu proponho que você pode fazer o seguinte: escolher um elemento para falar sobre uma figura de interferência relacionada a um elemento em um dos 3 momentos da performance. E aí você começa a ver que cada elemento pode se relacionar com muitos tipos com muitas figuras de interferência, né, realmente muitas, não vou dizer inúmeras, mas assim, um número bastante grande para eu poder descrever aqui para vocês, são muitas coisas.
que pode acontecer em um dos 3 momentos, no processo de preparação, no momento exato da execução ou no momento de avaliação. E a avaliação, por avaliação, entenda-se, eu posso estar falando de autoavaliação, né, de como eu avalio a minha performance para que eu me prepare novamente, mas eu posso estar falando da avaliação de outrem, que aí é um assunto bastante complexo, muito pouco pesquisado. Como é que eu faço a avaliação? Pode ser do meu aluno, pode ser de banca de performance, bancas de concurso, bancas de contratação de professores. Eu posso estar falando de banca de festivais. Posso tem muitas situações em que eu estou avaliando a performance alheia, profissionalmente ou não, formalmente ou não. Então, o leque de possibilidades que eu tenho de pesquisar performance é muito grande. Vou dar um exemplo para vocês do momento da realização. Tem um pesquisador que estava no Sincan de Manaus. Ai, meu Deus do céu, ele é da linguística. Quem sabe o Dan lembra o nome dele de novo. Eu sempre esqueço o nome dele. Eu vou lembrar e vou postar para vocês só para não gastar tempo aqui. Ele fez um estudo, claro, uma pesquisa de campo com performers na coxia, durante o que acontecia durante aqueles 5 minutos em que você está na coxia, atrás da cortina, se preparando para entrar no palco. Onde você vê o palco da maneira só quem vai entrar nele vê, ou quem é da técnica. Aquela visão lateral do palco. Então ele fez uma pesquisa de campo extensa com performers, analisando o que acontece nos 5 minutos, o que acontece com a sua concentração, com a sua preparação, com o seu estado psicológico, particularmente com o seu estado psicológico, 5 minutos antes de você entrar no palco. Né? E a gente, quando pensa nesse momento, a primeira coisa que você pensa é: nossa, esse momento. Que momento! É o momento da dor de barriga, né? E quase todo mundo tem algum tipo de dor de barriga, né? Não necessariamente a barriga dói, alguma coisa dói nessa hora. Mas enfim, eu vou buscar o resultado dessa pesquisa, que eu acabei lendo o processo. Quando ele apresentou a palestra dele, ele estava começando a colher os dados dessa pesquisa, e eu nunca li o resultado final dele, mas eu vou buscar, e uma dessas lives nossas aí eu conto para vocês. Mas é uma possibilidade, é um aspecto psicológico, né, sendo avaliado no momento da realização da performance. É um tipo de pesquisa que obrigatoriamente implica em trabalho de campo, ele tinha um questionário que ele aplicava antes da performance e o outro depois da performance, e então isso implica em trabalho de pesquisa de campo obrigatoriamente, né? Pesquisa empírica, e que vai exigir uma metodologia que vai ter aprovação de comitê de ética e todas aquelas coisas. Vai ter que ter na metodologia um pouco mais do que aquelas etapas que eu discuti com vocês. É o que eu falei no começo, que diz respeito ao que a Gabriela perguntou e que a gente vai abordar aí nos próximos encontros que a gente vai ter. Tá bom? Então, gente, por hoje, pela Páscoa, era isso que eu tinha para falar para vocês. Quero dizer que é um dia muito abençoado, porque a gente tem saúde, a gente tem casa para morar, tem comida para comer. Pode se dar hoje em dia não sei se é um privilégio, mas com certeza é uma possibilidade que muita gente hoje não tem, da gente estar aqui conversando no conforto das nossas casas, com a nossa saúde, sobre pesquisa em performance, né? Que com muito prazer e com muita honra é a minha profissão, ser instrumentista, ser professora, ser pesquisadora. E eu fico feliz de poder estar dividindo isso, né, me sentindo útil na quarentena, e espero que esteja sendo útil para quem está assistindo, que a gente esteja conseguindo construir alguma coisa.
tá? Então, Edmundo e Danilo Ramos, conversaremos aí sobre que dia na semana que vem a gente pode fazer essa interação. Quero vocês aqui como convidados. E continuamos assim, gente. Dúvidas, perguntas, pedidos, propostas do que falar, comenta na live do dia. E aí eu tento abordar nos próximos dias. Temos muita quarentena pela frente, não é? Tá bom? Então, ó, super beijo, que o coelhinho da Páscoa te visite ainda hoje. Tá bom? Tchau.